Você acha que a Malévola é do mal ou do bem? Se você assistir Bela Adormecida, você vai me falar que ela é do mal. Mas se você assistir Malévola, o filme da Malévola, você já vai ter outra visão, porque é ela que conta a sua própria história. Prazer, meu nome é Laura e hoje eu quero desinjustiçar vilões injustiçados, porque toda a história tem muitos lados. Já fazia um tempo que eu queria falar sobre esse assunto de ponto de vista e perspectiva. Eu acho que Nimona é o exemplo perfeito pra isso, porque nesse caso, nós realmente acompanhamos a história pelo ponto de vista dos vilões. Então, já que aqui o lado mal da história foi desmistificado, vamos tentar entender o lado da heroína, que para a história dos protagonistas é a vilã. A história que somos apresentados é que há 1000 anos atrás existia um reino, esse mesmo reino que a história se passa agora, e aí um monstro os atacou. E aí uma guria chamada Glority foi lá e salvou o reino. E aí depois do ataque desse monstro, ela convocou um exército de guerreiros e os descendentes desses guerreiros iam ter que defender o reino, porque tinha um monstro, devia ter muito mais monstros além da muralha que eles tinham ali. E aí por 1000 anos eles seguiram bem certinho essa tradição de só os descendentes daqueles guerreiros que a Glority formou poderiam ser cavaleiros pra defender o reino. Até que o Ballister apareceu e ele era um plebeu que não tinha essa linhagem nobre, mas ele queria ser um cavaleiro. E aí a rainha deu uma chance pra ele tentar ser. Mas uma parte do povo lá não queria que ele fosse cavaleiro, porque eles estavam com medo de que se a profecia foi quebrada, os monstros atacassem ou ele não ser um cavaleiro bom e tudo mais. E aí todas as pessoas que não acreditaram no Ballister provaram que estavam certas, porque na coroação do menino ele matou a rainha. Pois é, matou a rainha e aí todo mundo ficou com medo do que estaria por vir a seguir. E aí existe essa diretora da instituição, uma ótima pessoa, gente fina, e aí ela tinha um pesadelo todas as noites, desde que ela era criança, ela tinha o mesmo pesadelo, tem uma rachadura na muralha, e essa rachadura aumenta toda vez que o povo quebra uma das ordens da profecia lá da mulherzinha loira. E deixar um cavaleiro não digno ser um cavaleiro era o primeiro passo para a primeira rachadura na muralha lá, e o primeiro passo pro caos. E com esse primeiro cavaleiro ia surgir uma nova linhagem de cavaleiros que não eram dignos e não eram bons o bastante para defender o reino. Aí ela não teve outra escolha a não ser trocar a espada dele, então foi meio que ela que matou a rainha, mas foi por uma boa causa, porque ela não podia deixar que essa nova linhagem indigna começasse, sabe? Mas provando que ela estava certa, o Ballister retorna e agora com um monstro, talvez o mesmo monstro que atacou o reino da primeira vez. Aí eles tentam matar o monstro, óbvio, né? Porque senão o reino ia acabar. E essa é a visão contrária do filme Nimona. Não deu pra defender essa mulher muito bem, mas faz sentido eles terem medo de um monstro gigante e enorme. Também terem medo de um cara que matou a rainha. Então o Ballister e a Nimona são os vilões da história, mas como a história é contada pelos vilões, a gente sabe que não é assim que acontece. E que na verdade aquele monstro que atacou o reino uma vez era só a Nimona tentando se defender dos caras que estavam atacando ela. Ela não destruiu reino nenhum. E até o Ballister tinha essa visão de que ela era um monstro, mas aí quando ele entende o lado dela, quando ele meio que vira parte do lado dela, ele passa a ter outra visão sobre quem é o vilão da história. Tem até uma cena em que o Ballister tá assistindo TV e tem um filme de zumbi, e ele fala que agora ele até sente pena do zumbi, com as pessoas matando os zumbis. Eu acho que essa cena faz muito sentido pra mostrar que o Ballister agora entende o outro lado da história que não tinha sido contado, entendeu? E a Nimona não era um monstro. O único momento da história em que ela se tornou um monstro foi porque as pessoas tornaram ela um monstro, mas ela nunca foi um monstro a história inteira. Inclusive tem uma fênix no final do filme, e essa fênix representa o filme Nimona, porque ó, ressurgiu das cinzas assim, tinha sido quase cancelado e voltou maravilhosamente, muito maravilhoso esse filme. Mas enfim, onde eu quero chegar é que a diretora, ela achou que ela estava fazendo a coisa certa, e eu creio que não seja a história em si que vai dizer quem é o vilão, mas quem conta a história escolhe quem é o vilão. Em Malévola, por exemplo, que tinha uma vilã lá, dragãozão e tal, mas aí quando saiu o live action da Bela Adormecida, a gente descobre que a Malévola não é do mal de verdade. E muitos vilões, eles não têm culpa de eles serem do mal. Nossa, o que é isso? Eu tô passando pano pra vilão. Mas toda a história tem 1000 verdades diferentes, então um vilão, ele sempre vai ser um vilão se a história for contada pelo herói. Tem um vilão do Batman, que é o Mr. Freeze lá, e ele só se tornou um vilão porque a esposa dele tá doente, e ele congelou a esposa dele pra ela não morrer, tipo, congelou ela, entendeu? E aí ele congelava as pessoas pra fazer experimento e tal, acontece. Mas dá muito dó dele se a história for contada por ele, você obviamente vai torcer pelo vilão, porque, poxa, eu acho que todo vilão tem um motivo pra ele ser do mal, ele não vai ser do mal só porque sim. Você pode ser o vilão da história de alguém. Igual quando você, por exemplo, briga com alguém, você não vai contar pra outra pessoa dessa briga se colocando como a pessoa errada da história. Você
você provavelmente vai falar que você tá certo e a outra pessoa tá errada, igual a outra pessoa vai fazer a mesma coisa. Então depende muito do caso, mas na maioria das vezes, se a história for contada pelo vilão, aí a gente repensa quem é o vilão da história. Tudo é perspectiva e tudo é ponto de vista. A Jinx de Arcane, ela é uma vilã e se a gente não soubesse o começo da história, a gente ia achar que ela era uma vilã porque sim, mas ela tem toda uma história assim, todo mundo ama ela como vilã porque ela tem motivos pra ser do mal. É que ela é ruim da cabeça, né, tadinha. Mas também existem vilões que com certeza não são injustiçados, tipo o Frollo e o Scar. Eu acho que é muito bom quando a gente tem pelo menos um pinguinho de empatia pelo vilão, tipo, meio que entende o lado do vilão, mas esses dois não deixam de ser vilões ótimos, mesmo eles sendo completamente do mal. Eu acho que o Frollo é um vilão maravilhoso, justamente porque ele é um vilão muito real. Talvez o vilão mais real de todos os vilões que existem. Você pode ver que esse personagem representa pessoas que vão muito além de um personagem. E um clássico exemplo de vilão que quando a gente vê o ponto dele da história, a história muda, é o Coringa, obviamente, que é um dos meus vilões preferidos. Mas eu acho que você vai ser o herói da minha história se você deixar o like nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido e tchauzinho, um beijo no coração. Meu Deus, velho, eu já gravei esse vídeo 4 vezes com a câmera. Eu tô vestida de Scar do Rei Leão, tem uma cicatriz na minha cara. Eu já gravei 4 vezes e nessa última vez que eu gravei, não tava gravando.